Um jovem herdeiro arrogante, um caseiro humilde e respeitado. Bastou uma manhã de fúria para o patrão Mirim humilhá-lo na frente de todos os funcionários. O que ele não sabia é que aquele velho homem guardava um segredo que estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Fica até o final porque essa história traz uma lição que mudará sua forma de ver as pessoas para sempre. O sol mal havia nascido quando Gustavo desceu as escadas da imponente casa-sede da fazenda Santa Luzia. Aos 28 anos, o jovem herdeiro caminhava com a arrogância de quem nasceu, sabendo que tudo ao seu redor lhe pertencia. Trajava roupas caras, relógio importado e um sorriso prepotente que fazia questão de exibir sempre que passava pelos funcionários. A fazenda Santa Luzia era uma das maiores propriedades da região. Hectares e mais hectares de terras férteis, gado de primeira qualidade e uma casa-sede que mais parecia um palácio rural. Tudo isso pertencia à família Medeiros há 3 gerações, e Gustavo sabia que um dia seria tudo dele. Bom dia, doutor. Gustavo! Cumprimentavam os peões, tirando respeitosamente os chapéus. Gustavo apenas acenava com a cabeça, sem parar de caminhar. Para ele, aqueles homens simples não passavam de ferramentas necessárias para manter a fazenda funcionando. Nada mais. Foi quando avistou seu Elias próximo ao curral, organizando silenciosamente as ferramentas do dia. O velho caseiro, de 65 anos, cabelos brancos como algodão e mãos calejadas de décadas de trabalho honesto, era respeitado por todos na fazenda. Todos exceto pelo próprio patrão. Elias, gritou Gustavo com voz autoritária. Que bagunça é essa no depósito de ração? O velho homem se virou com seu jeito sempre respeitoso. Bom dia, doutor Gustavo. Qual bagunça, senhor? Não se faça de desentendido. Os sacos estão mal organizados, tem ração espalhada no chão. Que tipo de trabalho é esse? Seu Elias caminhou calmamente até o depósito, seguido pelo jovem patrão e por alguns peões curiosos. Chegando lá, o cenário era completamente diferente. Tudo limpo, organizado, cada saco em seu devido lugar. Doutor, está tudo em ordem. Limpei e organizei ontem mesmo, disse Elias com voz serena. Gustavo sentiu o rosto queimar. Tinha se enganado, mas jamais admitiria. Seu orgulho não permitia. Está questionando o que eu vi? Quem manda aqui sou eu, explodiu, apontando o dedo para o peito do velho. Você é apenas um empregado, não esqueça disso. O silêncio foi imediato. Os peões baixaram os olhos constrangidos. Seu Elias, mesmo humilhado, apenas respirou fundo. Tem razão, doutor. Desculpe qualquer coisa. E outra coisa, continuou Gustavo, agora em voz alta para todos ouvirem. Da próxima vez que eu falar alguma coisa, você não questiona. Aceita e pronto. Quem tem estudo e berço aqui sou eu, não você. Um dos peões mais jovens sussurrou para outro. Coitado do seu Elias. Não merecia isso. Mas Gustavo ouviu e se voltou furioso. Algum problema com o que falei? Se não gostaram, sabem onde fica a porteira? Todos se dispersaram em silêncio. Seu Elias ficou por último, pegou suas ferramentas e caminhou para longe, sem uma palavra de revolta. Apenas tristeza nos olhos cansados. Essa não era a primeira vez. Gustavo fazia questão de humilhar o velho caseiro sempre que podia. Quando o gado ficava inquieto, a culpa era do Elias. Quando chovia e alguma cerca cedia, a culpa era do Elias. Quando qualquer coisa saía errado na fazenda, o primeiro nome que vinha à mente do jovem patrão era sempre o mesmo. Por que você tem implicância com o seu Elias? Perguntou certa vez Dona Carmen, a cozinheira da fazenda, uma das poucas que ousava questionar Gustavo. Implicância? Eu tenho padrão, Carmen, não aceito o trabalho mal feito. Mas o trabalho dele é impecável, todo mundo sabe disso. Gustavo deu de ombros. É velho, está ultrapassado. Só não mando embora porque meu avô tinha apreço por ele. Mas paciência tem limite. O que Gustavo não sabia é que seu Elias não era apenas mais um funcionário. Havia chegado à fazenda quando ainda era jovem, contratado pelo próprio avô de Gustavo, o saudoso coronel Antônio Medeiros. Durante 40 anos, havia cuidado da propriedade como se fosse sua. Conhecia cada canto, cada animal, cada árvore, e guardava um segredo que nem ele mesmo imaginava ter tanto valor. Os dias se seguiam na mesma rotina cruel.
Gustavo acordava, tomava seu café da manhã farto na varanda da casa-sede e saía para supervisionar o trabalho. Na verdade, procurava defeitos onde não existiam, principalmente quando se tratava do velho Elias. Sua cerca está torta, dizia, apontando para uma linha perfeitamente alinhada. Esse pasto precisa de mais cuidado, reclamava de uma área impecavelmente limpa. Por que você demora tanto para fazer as coisas? Questionava um trabalho feito no tempo exato. Seu Elias sempre respondia com paciência. Sim, doutor. Vou melhorar. Certo. Doutor. Como o senhor preferir. Desculpe, doutor. Vou me esforçar mais. Os outros funcionários observavam aquilo com tristeza e indignação. Seu Elias era como um pai para muitos deles. Havia ensinado o ofício a dezenas de peões ao longo dos anos. Quando alguém tinha problema em casa, era ele quem intercedia junto ao patrão. Quando um animal ficava doente, era ele quem passava, já à noite cuidando. Não é justo o que fazem com o seu Elias, comentava José, um dos vaqueiros mais antigos. O doutor Gustavo não tem coração, suspirava Pedro, outro funcionário. Que diferença do avô dele? Ah, o avô. Todos se lembravam do coronel Antônio com carinho e saudade. Um homem justo que tratava os funcionários como família, que conhecia o nome de cada um, perguntava pelos filhos, ajudava nas dificuldades. Um verdadeiro patrão, respeitado não pelo medo, mas pela admiração. Gustavo havia crescido ouvindo as histórias do avô, mas parecia ter herdado apenas o patrimônio, não o caráter. O coronel Antônio havia falecido há 2 anos, deixando uma saudade imensa em todos os corações, principalmente no coração de seu Elias, que havia sido seu braço direito durante décadas. Meu avô era muito sentimental, dizia Gustavo sempre que alguém mencionava a diferença entre eles. Os tempos mudaram. Hoje é preciso ser mais duro para fazer a fazenda prosperar. Mas a fazenda já prosperava. A verdade é que Gustavo sentia prazer em exercer poder sobre pessoas que não podiam revidar. E seu Elias, por sua bondade e necessidade do emprego, era o alvo perfeito. Naquela manhã de quinta-feira, algo diferente estava acontecendo. Um carro preto chegou à fazenda. Era o advogado da família, Dr. Benedito, um homem sério de óculos e pasta de couro. Gustavo, preciso falar com você, disse o advogado, descendo do carro com uma expressão solene. Claro, Dr. Benedito. Aconteceu alguma coisa? É sobre o testamento do seu avô. Há alguns documentos que precisamos revisar. Documentos importantes. Gustavo franziu a testa, mas o testamento já foi lido há 2 anos. Eu herdei a fazenda. Sim, mas foram encontrados outros papéis entre os pertences do coronel. Papéis que podem mudar algumas coisas. O coração de Gustavo disparou. Mudar algumas coisas? Como assim? Que tipo de papéis? É melhor conversarmos reservadamente. E, Gustavo, seria interessante ter algumas testemunhas presentes, funcionários antigos que conheceram bem seu avô. Testemunhas? Para quê? Para autenticar alguns fatos que estão mencionados nesses documentos. Gustavo sentiu um frio na espinha. Pela primeira vez em muito tempo, não estava no controle da situação. Quais funcionários? Principalmente o seu Elias. Ele é mencionado várias vezes nos papéis. O jovem herdeiro sentiu o chão se mover sob seus pés. Seu Elias? O velho caseiro que ele tanto humilhava estava envolvido em questões do testamento? Mencionado como? Dr. Benedito ajustou os óculos. É melhor lermos os documentos juntos. Marquemos para amanhã de manhã aqui na casa-sede. E, Gustavo, prepare-se. O que seu avô deixou escrito pode surpreender você. Quando o advogado partiu, Gustavo ficou parado na varanda, olhando para a fazenda que sempre considerou sua. Ao longe, viu seu Elias consertando uma cerca, trabalhando silenciosamente como sempre fazia. Pela primeira vez, o jovem herdeiro sentiu medo. Medo de que tudo o que acreditava sobre sua vida fosse apenas uma ilusão. E que aquele velho homem simples que ele tanto desprezava guardasse a chave de um segredo que poderia mudar tudo. O sol se pôs naquela noite, mas Gustavo não conseguiu dormir. Do lado de fora, seu Elias terminava mais um dia de trabalho honesto, sem saber que em poucas horas sua vida e a vida de quem o humilhava mudaria para sempre. A manhã seguinte chegou pesada como uma tempestade anunciada.
Gustavo mal havia pregado o olho, dando voltas na cama, enquanto sua mente criava os cenários mais absurdos sobre o que o advogado poderia revelar. Às 8 horas em ponto, já estava na sala principal da casa-sede, vestido com sua melhor roupa, tentando manter a compostura de sempre. Dr. Benedito chegou pontualmente, carregando uma pasta de couro ainda mais volumosa que a do dia anterior. Seu rosto sério não revelava nada, mas Gustavo podia sentir que algo monumental estava para acontecer. Trouxe alguns documentos originais que estavam em um cofre particular do Coronel Antônio, disse o advogado, abrindo a pasta sobre a mesa de madeira maciça. Documentos que ele pediu para só serem abertos 2 anos após sua morte. Por que 2 anos? Perguntou Gustavo, tentando controlar o nervosismo. Isso também está explicado aqui. Ele queria dar tempo para que você assumisse a fazenda, mostrasse seu verdadeiro caráter. Dr. Benedito fez uma pausa significativa. Ele conhecia bem o neto, pelo visto. Nesse momento bateram à porta. Era seu Elias, com o chapéu na mão e a postura respeitosa de sempre. O senhor mandou me chamar, Dr. Gustavo. Entre, seu Elias, disse o advogado antes que Gustavo pudesse responder. Sua presença é fundamental. O velho caseiro entrou devagar, claramente desconfortável com a situação formal. Gustavo o observava com uma mistura de curiosidade e irritação crescente. Dr. Benedito colocou os óculos e pegou o primeiro documento. Este é um relatório escrito pelo próprio Coronel Antônio, datado de 6 meses antes de sua morte. Vou ler alguns trechos importantes. O advogado começou a ler com voz solene. Meu querido neto Gustavo herdará toda a minha propriedade, como sempre foi meu desejo. Porém, observei com tristeza que ele não herdou os valores que tentei ensinar. Vejo-o tratar nossos funcionários com desprezo, especialmente Elias Santos, o homem mais leal que já conheci. Gustavo sentiu o rosto queimar. Seu Elias baixou os olhos constrangido. Há mais, continuou o Dr. Benedito. Elias não sabe, mas há 40 anos, quando ele chegou aqui, não era apenas mais um peão procurando trabalho. Era um jovem que acabara de perder tudo em uma tragédia familiar. Seu pai, Joaquim Santos, havia sido meu sócio nos primeiros anos da fazenda. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Seu Elias ergueu os olhos, surpreso. Joaquim investiu suas economias na compra dos primeiros hectares da Santa Luzia. Éramos sócios meio a meio. Porém, quando ele morreu em um acidente, sua família ficou na miséria. A viúva, em desespero, me vendeu a parte dela por uma quantia irrisória, sem saber o valor real da propriedade. Eu poderia ter esclarecido, mas era jovem e ambicioso. Guardei esse peso na consciência por décadas. Gustavo sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Seu Elias permanecia imóvel, tentando processar a informação. Continua aqui, disse o advogado, virando a página. Quando Elias chegou à fazenda, reconheci imediatamente os traços do pai. Era o filho de meu antigo sócio. Contratei-o na hora, não por pena, mas porque sabia que estava certo. Durante 40 anos, ele cuidou desta terra como se fosse sua, porque na verdade metade dela sempre foi sua por direito. A revelação caiu como um raio. Gustavo se levantou bruscamente da cadeira. Isso é impossível. O senhor está dizendo que seu Elias é, por direito, proprietário de 50% da fazenda Santa Luzia, confirmou o Dr. Benedito. Seu Elias, que havia permanecido calado até então, finalmente falou com voz embargada. Dr. Benedito, isso não pode estar. Certo? Eu sou apenas um empregado. Não, seu Elias, o senhor nunca foi apenas um empregado. O advogado retirou outro documento da pasta. Aqui está a escritura original da propriedade, assinada por Joaquim Santos e Antônio Medeiros, em 1984. E aqui está o testamento final do coronel, reconhecendo a injustiça cometida e restituindo a Elias Santos sua parte legítima da fazenda. Gustavo estava pálido, segurando-se na mesa para não cair. Mas meu avô me deixou a fazenda inteira. Ele deixou a parte dele, que corresponde a 50%. A outra metade sempre pertenceu à família Santos. Dr. Benedito olhou diretamente para Gustavo. Há uma observação muito interessante aqui sobre você. O advogado voltou ao documento original.
Se meu neto demonstrar ter aprendido humildade e respeito pelos nossos funcionários, especialmente por Elias, peço que este documento seja destruído e que a fazenda permaneça inteiramente com Gustavo. Porém, se ele continuar sendo o jovem arrogante e cruel que tem se mostrado, que a justiça seja feita e Elias receba o que sempre foi seu. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Gustavo olhou para seu Elias, lembrando-se de todas as humilhações, de todas as vezes que o tratou como inferior. O velho caseiro permanecia de cabeça baixa, claramente abalado pela revelação. Há ainda uma cláusula adicional, continuou o advogado. Caso Elias, por sua bondade natural, não queira aceitar sua parte da herança, ela deve ser dividida igualmente entre todos os funcionários da fazenda que trabalham há mais de 10 anos. Todos os olhos se voltaram para seu Elias. O velho homem respirou fundo, ergueu a cabeça e olhou diretamente para Gustavo pela primeira vez em anos. Doutor Gustavo, disse com voz firme, mas sem raiva, durante todos esses anos, mesmo sendo tratado mal pelo senhor, eu nunca deixei de respeitar esta terra e esta família. Não vou começar agora. Gustavo esperava uma explosão de revolta, uma cobrança pelos anos de humilhação. Mas não veio nada disso. Eu não quero esta fazenda, continuou seu Elias. Não assim. Se ela foi construída com sangue e suor do meu pai, então deve continuar servindo as pessoas que a fazem prosperar. Abro mão da minha parte em favor dos companheiros que trabalham aqui há anos. Dr. Benedito sorriu pela primeira vez. O coronel previu essa reação do senhor. Por isso deixou uma última instrução. O advogado retirou um envelope lacrado. Para ser aberto apenas se Elias Santos renunciasse à herança por bondade de coração. Com mãos trêmulas, o advogado abriu o envelope e leu. Se Elias abrir mão de sua parte por bondade, isso apenas confirma que ele é o homem íntegro que sempre conheci. Neste caso, ele deve receber não 50% da fazenda, mas a administração completa dela por 10 anos, com direito a tomar todas as decisões. Gustavo permanecerá como proprietário, mas deverá aprender humildade, trabalhando como funcionário sob as ordens de Elias. Apenas assim poderá recuperar o controle da propriedade, quando aprender a valorizar e respeitar quem realmente faz a fazenda funcionar. O impacto da revelação final deixou todos em choque. Gustavo caiu pesadamente na cadeira, vendo seu mundo virar completamente de cabeça para baixo. Em questão de minutos, havia passado de patrão arrogante a funcionário sob as ordens do homem que mais havia humilhado. Seu Elias ficou alguns minutos em silêncio, absorvendo a responsabilidade que acabara de receber. Finalmente olhou para Gustavo com olhos que misturavam tristeza e determinação. Doutor Gustavo, disse com voz serena, se é essa a vontade do seu avô, vou cumprir. Mas quero que saiba uma coisa, não pretendo humilhá-lo como o senhor fez comigo. Vou tratá-lo com o respeito que todo ser humano merece. Talvez assim o senhor aprenda que a verdadeira autoridade não vem do poder, mas do caráter. Dr. Benedito fechou os documentos e se levantou. Voltarei na próxima semana para formalizar tudo legalmente. Seu Elias, a partir de segunda-feira o senhor é o administrador-geral da Fazenda Santa Luzia. Gustavo, espero que use estes 10 anos para se tornar o homem que seu avô acreditava que você poderia ser. Quando o advogado saiu, Gustavo e seu Elias ficaram sozinhos na sala. O silêncio era pesado, carregado de anos de mágoa de um lado e vergonha do outro. Seu Elias, começou Gustavo pela primeira vez usando um tom respeitoso. Pode me chamar de Senhor Elias agora, disse o velho, mas sem malícia. E não se preocupe, você vai aprender muito nestes 10 anos. Seu avô era um homem sábio. Ele sabia que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Gustavo baixou a cabeça, finalmente compreendendo a lição que o avô havia preparado. Uma lição sobre humildade, respeito e o verdadeiro valor das pessoas. Do lado de fora, os funcionários da fazenda aguardavam notícias. Quando seu Elias saiu da casa-sede e anunciou que seria o novo administrador, os aplausos ecoaram pelos pastos, não por vingança, mas por justiça. Todos sabiam que a fazenda estaria em boas mãos. E Gustavo? Bem, Gustavo estava prestes a começar a maior lição de sua vida. Uma lição que seu avô havia cuidadosamente planejado
para transformar um herdeiro arrogante em um homem de verdade. A fazenda Santa Luzia continuaria prosperando, mas agora, pela primeira vez em anos, seria dirigida com sabedoria, humildade e respeito por todos que nela trabalhavam. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreva no canal, porque vem muito mais por aí. Fica com a gente até o final e vamos ver como vai acabar essa história toda. A primeira segunda-feira sob a nova administração chegou, com o canto do galo como sempre. Mas para Gustavo foi o despertar mais difícil de sua vida. Pela primeira vez em 28 anos, acordou sabendo que não era mais o dono absoluto de tudo ao seu redor. Vestiu uma roupa simples, nada de marcas caras ou relógio importado. Desceu para a cozinha onde Dona Carmen preparava o café da manhã, evitando o olhar de pena da cozinheira. "Bom dia, Gustavo", disse ela sem o doutor de sempre. "Bom dia, Dona Carmen." Ele comeu em silêncio, enquanto pela janela via os funcionários se reunindo no pátio. Lá estava seu Elias, agora senhor Elias, conversando com os peões, distribuindo as tarefas do dia. A mesma rotina de sempre, mas agora com uma autoridade que todos reconheciam naturalmente. Às 6h30, Gustavo caminhou até o grupo. Os funcionários o cumprimentaram com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Todos sabiam da reviravolta, mas ninguém sabia bem como agir. "Bom dia, Gustavo", disse Sr. Elias, com voz firme, mas respeitosa. "Sua primeira tarefa será acompanhar José no trato do gado no Pasto Oeste. Ele vai te ensinar como fazer." José, um vaqueiro experiente de 45 anos, olhou surpreso. Ele, que sempre recebeu ordens, agora seria o professor do antigo patrão. "Vamos." "José", disse Gustavo, engolindo o orgulho. O dia de trabalho foi uma revelação brutal. Gustavo descobriu que carregar feno sob o sol escaldante era bem diferente de supervisionar de longe. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar copos de bebida cara, logo se encheram de bolhas. Suas costas doíam de um jeito que nunca havia experimentado. "Devagar, doutor." "Quer dizer, Gustavo", disse José, genuinamente preocupado. "Não precisa se matar no primeiro dia." "Estou bem", mentiu Gustavo, limpando o suor que escorria pelo rosto. Mas não estava bem. A cada hora que passava, sentia, na pele, o que significava o trabalho pesado que sempre viu de longe. E mais que isso, sentia na alma o peso das palavras duras que havia dirigido a esses mesmos homens. No meio da manhã, quando pararam para um descanso, José ofereceu sua garrafa d'água para Gustavo. "Obrigado", disse Gustavo, genuinamente grato. "Sabe", disse José olhando para o horizonte, "seu avô também trabalhava com as próprias mãos quando era jovem. Ele contava que foi assim que aprendeu a valorizar cada funcionário." Gustavo bebeu a água em silêncio, pensando nas palavras do vaqueiro. Quando voltaram para o almoço, Sr. Elias estava na varanda da casa-sede, revisando papéis da administração. Ao ver Gustavo, notou suas mãos machucadas e o rosto vermelho de sol. "Como foi o primeiro dia?" perguntou sem ironia. "Difícil", admitiu Gustavo. "Mais difícil do que eu imaginava. É sempre assim no começo. Suas mãos vão endurecer, seu corpo vai se acostumar. Mas tem uma coisa que não pode endurecer." "O quê?" "Seu coração. Seu avô sempre dizia que as mãos podem criar calos, mas o coração deve permanecer sensível." Naquela tarde, Gustavo foi designado para ajudar no conserto de uma cerca, junto com Pedro, um funcionário jovem que ele já havia repreendido várias vezes sem motivo. "Pedro", disse Gustavo enquanto segurava as tábuas, "eu quero te pedir desculpas." O rapaz parou de martelar e o olhou surpreso. "Desculpas por quê?" "Por todas as vezes que te tratei mal, por todas as vezes que gritei com você sem razão." Pedro baixou o martelo, claramente emocionado. "Gustavo, Obrigado. Isso significa muito." "Não, Pedro. Quem deve agradecer sou eu, por você ter continuado trabalhando aqui mesmo com um patrão injusto." Aquela foi a primeira de muitas conversas difíceis que Gustavo teria nas semanas seguintes. Com cada funcionário, foi pedindo desculpas. Não porque era obrigatório, mas porque finalmente entendia o peso de suas palavras passadas. As semanas se transformaram em meses. Gustavo aprendeu a ordenhar vacas, a plantar, a consertar máquinas agrícolas.
Suas mãos, antes macias, agora tinham calos honestos. Seu corpo, antes flácido, ganhou músculos de trabalho real. Mas a maior transformação estava acontecendo por dentro. Certa manhã, durante a época de colheita, um dos tratores quebrou. Era uma peça cara que atrasaria todo o trabalho se precisassem esperar a reposição chegar da cidade. Posso tentar consertar, ofereceu-se Gustavo. Aprendi com meu avô quando era criança, mas nunca precisei usar esse conhecimento. Senhor Elias o olhou com interesse. Vá em frente. Gustavo passou a manhã inteira debaixo do trator, sujo de graxa até os cabelos, mas conseguiu fazer o reparo. Quando a máquina voltou a funcionar, os funcionários aplaudiram. Muito bem, Gustavo, disse Senhor Elias. Seu avô ficaria orgulhoso. Foi a primeira vez em meses que Gustavo sentiu algo parecido com orgulho. Próprio. Mas era diferente do orgulho arrogante de antes. Era o orgulho de ter sido útil, de ter contribuído de verdade. Os meses passaram e chegou a época das chuvas. Uma tempestade particularmente forte atingiu a região, derrubando árvores e danificando parte das instalações. Todos trabalharam juntos nos reparos, e Gustavo não foi exceção. Foi durante essa época que aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Maria, a filha de Pedro, uma garotinha de 8 anos, ficou gravemente doente. Precisava de uma cirurgia, urgente em um hospital da capital. Mas a família não tinha dinheiro. Senhor Elias, disse Pedro com lágrimas nos olhos. Sei que não é obrigação da fazenda, mas pode falar, Pedro. Minha filha precisa de uma operação. Se o senhor pudesse emprestar o dinheiro, eu pagaria trabalhando o resto da vida, se fosse preciso. Senhor Elias olhou para os papéis da administração. A fazenda tinha dinheiro, mas essas decisões não eram mais só dele. Vou conversar com o Gustavo, disse. Ele ainda é o proprietário. Quando o senhor Elias contou a situação para Gustavo, esperava ter que convencê-lo. Mas a resposta veio imediata. Claro que vamos ajudar. E não é empréstimo, é ajuda mesmo. A fazenda pode arcar com isso. Tem certeza? Mais que certeza. Pedro é família. Todos aqui são família. Senhor Elias sorriu. Era a primeira vez que ouvia Gustavo falar assim dos funcionários. A cirurgia da menina foi um sucesso. Quando Pedro voltou ao trabalho, foi direto até Gustavo. Não sei como agradecer, disse visivelmente emocionado. Não precisa agradecer, Pedro. É o que fazemos pela família. Aquelas palavras chegaram aos ouvidos de todos os funcionários. E pela primeira vez em anos, eles sentiram que tinham um patrão que realmente se importava com eles. 6 meses se passaram quando algo inesperado aconteceu. Dr. Benedito voltou à fazenda, mas dessa vez não estava sozinho. Com ele estava um homem elegante de terno caro e pasta de couro. Gustavo, senhor Elias, disse o advogado, este é o senhor Rodrigo Almeida, da Almeida Agronegócios. Ele tem uma proposta interessante. O homem se apresentou com um sorriso comercial. Senhores, represento um grupo de investidores interessados em comprar a Fazenda Santa Luzia. Estamos oferecendo um valor bem acima do mercado. Senhor Elias e Gustavo se entreolharam. Não temos interesse em vender, disse senhor Elias. Esperem, insistiu o empresário. Vocês nem ouviram o valor. São 50 milhões de reais. Dividam meio a meio e vocês nunca mais precisarão trabalhar na vida. 50 milhões. Era uma quantia astronômica. Gustavo sentiu o coração acelerar. Com esse dinheiro, poderia ter a vida de luxo que sempre quis, sem as responsabilidades da fazenda. Pensem bem, continuou o empresário. Vocês poderiam viver como reis em qualquer lugar do mundo. Senhor Elias olhou para Gustavo, esperando sua reação. Era um teste que nem ele sabia que estava aplicando. Gustavo ficou alguns segundos em silêncio, olhando pela janela para os pastos verdes, para os funcionários trabalhando, para a terra que havia aprendido a amar de uma forma completamente nova. Senhor Rodrigo, disse finalmente, a fazenda Santa Luzia não está à venda. Nem por 50 milhões, nem por 100 milhões. O empresário insistiu, aumentou a oferta, falou das vantagens. Mas tanto Gustavo quanto o senhor Elias permaneceram firmes. Quando o homem foi embora, frustrado, senhor Elias olhou para Gustavo com algo que parecia orgulho. Por que recusou? Perguntou. Gustavo olhou ao redor
vendo a fazenda com olhos completamente diferentes dos que tinha um ano antes. Porque descobri algo que meu avô sempre soube. Esta terra não é só nossa. Ela pertence a cada pessoa que dedica sua vida a fazê-la prosperar. Pertence ao José, ao Pedro, à Dona Carmen, a todos os funcionários que fazem dela um lar. Senhor Elias assentiu emocionado. E além disso, continuou Gustavo, aprendi que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar o respeito genuíno das pessoas, a satisfação de um trabalho bem feito ou a paz de espírito que vem de fazer a coisa certa. Naquela noite, Senhor Elias tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Chamou Gustavo para uma conversa particular. Gustavo, tenho algo a te dizer. Pode falar, Senhor Elias. O prazo dos 10 anos ainda não terminou, mas eu acredito que você já aprendeu a lição que seu avô queria ensinar. Quero devolver a administração da fazenda para você. Gustavo ficou surpreso. Mas ainda faltam 4 anos. Seu avô não estabeleceu um prazo fixo. Ele disse até que aprendesse. E você aprendeu. Aprendeu o valor do trabalho, o respeito pelas pessoas e, principalmente, aprendeu que verdadeira liderança é servir, não ser servido. Gustavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Elias, eu não quero que o senhor vá embora. Quero que continue como meu sócio. Não, no papel, mas de verdade. Vamos administrar a fazenda juntos. O velho homem sorriu. Seria uma honra, Gustavo. Uma honra. No dia seguinte, os dois convocaram uma reunião com todos os funcionários. Gustavo tomou a palavra. Pessoal, quero que vocês saibam que a partir de hoje, além dos salários, todos vocês que trabalham há mais de 5 anos se tornarão sócios, minoritários da fazenda. Vocês merecem participar dos lucros da terra que ajudam a fazer prosperar. O anúncio foi recebido com espanto e alegria. Nunca haviam visto um patrão fazer algo assim. E tem mais, continuou Gustavo. Estamos criando um fundo de assistência para vocês e suas famílias. Saúde, educação para os filhos, tudo o que precisarem. Os aplausos ecoaram pelo pátio da fazenda, mas o maior sorriso era o de Senhor Elias, vendo o homem em que Gustavo havia se transformado. 3 anos se passaram desde aquela reunião. A Fazenda Santa Luzia se tornou uma das mais prósperas e respeitadas da região, não apenas pelos lucros, mas pela forma como tratava seus funcionários. Gustavo, agora com 32 anos, era um homem completamente diferente. Ainda acordava cedo, mas agora por amor ao trabalho, não por obrigação. Suas mãos continuavam calejadas, suas roupas eram simples, mas seu coração estava em paz. Senhor Elias, apesar da idade avançada, continuava ativo, sendo respeitado por todos como um sábio conselheiro. Certa manhã, enquanto caminhavam juntos pelos pastos, Gustavo disse: Senhor Elias, o senhor salvou minha vida. Não, Gustavo. Quem salvou sua vida foi seu avô. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E o senhor poderia ter me humilhado como eu o humilhei. Poderia ter se vingado. A vingança só perpetua o ciclo de maldade, Gustavo. Seu avô me ensinou que o perdão e a paciência podem transformar até o coração mais duro. Gustavo parou e olhou para o horizonte, onde o sol nascia sobre as terras que agora significavam muito mais que propriedade para ele. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? Disse ele. O quê? Que meu avô, mesmo depois de morto, conseguiu me ensinar a lição mais importante da minha vida. Ele me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que oferecemos aos outros. Senhor Elias assentiu, olhando para o mesmo horizonte. E que o verdadeiro poder não está em comandar, mas em servir. Os 2 homens continuaram, caminhando em silêncio, contemplando a fazenda que havia se tornado muito mais que uma propriedade rural. Havia se tornado um exemplo de como as pessoas podem mudar, de como a humildade pode transformar corações e de como a sabedoria de um avô pode atravessar a morte para tocar a vida do neto. A Fazenda Santa Luzia prosperava não apenas nas colheitas, mas na colheita de valores humanos. E essa foi a maior herança que o coronel Antônio deixou. Não apenas terras e gado, mas a lição de que o verdadeiro valor de um homem se mede pelo respeito que ele demonstra por seus semelhantes. Se essa história tocou seu coração,
Deixa o like aqui embaixo para ajudar. E não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente compartilha histórias que emocionam, ensinam e fazem a gente lembrar do que realmente importa na vida. E aproveita e conta para mim. De qual cidade ou fazenda você está assistindo esse vídeo? Até a próxima prosa, meu povo. Que Deus abençoe vocês.